Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com a doutora Juliana Meneghetti, que é médica psiquiatra da infância e da adolescência, foco de atuação muito nos transtornos de neurodesenvolvimento. E a ideia com você, Juliana, é discutir um pouco aqui a respeito dos efeitos no neurodesenvolvimento, dos efeitos neurológicos do abuso de telas, ah, especialmente durante a infância e adolescência, né? Então, acho que muito daqui do que a gente vai falar é válido para adultos também, mas a ideia é trazer um pouco esse foco para as crianças e adolescentes. Então, primeiramente, bem-vinda e obrigado pela sua disponibilidade aqui. Obrigada, João, eu que agradeço. Esse é um tema muito pertinente aí para o momento que a gente vive, né? Para a atualidade, em que até não só as crianças, os adolescentes estão usando excessivamente as telas, mas nós, os adultos, também, né? Então é um tema muito, acho que atual e interessante aí para os pais, enfim. Sem dúvidas. Bom, o primeiro ponto, assim, antes de começar essa discussão, que eu queria chamar a atenção é de que a gente está falando aqui dos efeitos, vamos dizer, no desenvolvimento neurológico, no desenvolvimento da infância, né? Os efeitos do uso de telas vão muito além disso. Então, a gente inclui aí problemas visuais, problemas auditivos, o sedentarismo, problemas, Sim, vamos dizer, posturais de coluna. Então, não vou entrar nessa discussão. Né? Então, a ideia não é uma discussão ampla sobre os efeitos negativos das telas, mas sim com um foco nos transtornos aí, de desenvolvimento, no desenvolvimento daquela criança. Né? sim, sim. E se a gente vai falar em problemas, vamos dizer, os riscos associados ao abuso de telas, né? A gente está falando ali em maiores incidências de irritabilidade, de ansiedade, perda cognitiva, problemas no desenvolvimento aí da linguagem, problemas com o sono, problemas emocionais. Né? Sim, Então são vários fatores, é aí que a gente vai estar focando. Né? sim, sim. A primeira coisa que eu queria te perguntar, Juliana, é em relação ao efeito que as telas têm na capacidade de concentração e de atenção das crianças. A gente sabe que as telas, os conteúdos, elas estão muito, são muito diferentes no meio digital do que no meio impresso, vamos dizer assim. Né? Sim. Ah, Como é que esse meio digital vai influenciar no desenvolvimento da capacidade de concentração e atenção da criança? A gente sabe que a primeira infância, né, então a criança do 0 aos 7 anos, é o momento em que a gente desenvolve ali a maior parte cognitiva, de memória, de controle, do nosso cérebro. Então, você tem um cérebro nessa primeira infância em grande desenvolvimento. E apesar da gente não ter ainda tantos estudos como a gente tem em outras áreas da psiquiatria, então da depressão, da ansiedade, do TDAH, ligados à questão da mídia digital, hoje, há mais ou menos 8, 10 anos, a gente já tem estudos mais robustos que mostram, sim, esse impacto para as crianças e para os adolescentes, tá? Então, o que eu acho que é o mais importante é que, quando você tem essa consequência da memória e da concentração e de outros comemorativos aí que eu acredito que a gente vai falar durante essa conversa, tudo isso acontece porque existe uma alteração neuroestrutural. Então, quando você tem esse excesso de telas, e aí entenda-se mídia digital, tá? Porque, de repente, você pode até falar, nossa, mas na minha época eu também assistia muita televisão. E aí, as crianças da minha época, sei lá, da década de 80 até da década de 70, não tinham esse impacto tão grande. Por quê? Porque a questão não é só o que está sendo visto, mas o que você disse, o conteúdo e a maneira como esse conteúdo é replicado e repassado. Então, é isso que acaba trazendo essas alterações neuroestruturais. Então, hoje a gente tem estudos heterogêneos, mas robustos, né, de impacto, que mostram alterações funcionais com uma redução de sulco cortical nessas crianças que têm um tempo excessivo de tela, né? Alteração de hipocampo, alteração de córtex pré-frontal e alteração anatômica mesmo, mudança de padrão estrutural do cérebro, não é só químico,
né? Porque até pouco tempo atrás a gente achava que era uma questão química, dopaminérgica só, mas não é, infelizmente. E esse é o grande medo que a gente tem de expor as crianças aí às telas. Então, toda essa mudança de comportamento, ela se dá por conta dessas mudanças estruturais que acontecem principalmente nesses primeiros anos de vida. Diferente você colocar um adulto, tá, exposto a mesma quantidade de tela, porque esses sulcos já estão formados, essas áreas corticais já estão formadas, né? As estruturas de córtex pré-frontal já estão formadas, então aí você não tem esse impacto anatômico. Ótimo. Tem impactos, mas são impactos diferentes aí, vamos dizer assim, né? Especificamente em relação aos conteúdos digitais, e aí a gente está falando muito Google, internet, YouTube, né? Sim. Eu acho que de uma forma indireta as pessoas começam a aprender o que fazer para chamar a atenção, porque as pessoas, o principal objetivo do vídeo é prender a atenção das pessoas, né? Sim, sim. Uma discussão que a gente tem até muito aqui com esses vídeos que a gente tem feito, não, mas não adianta fazer vídeo muito grande porque ninguém vai assistir, né? Quer dizer, mas ler um livro as pessoas leem, né? Quer dizer, ou liam, né, pelo menos. Sim. Então, assim, uma das características, quando você pensa nessas mídias específicas, né, são conteúdos cada vez mais curtos, né, que geram aquela gratificação que seja imediata antes que ela mude para outra coisa, porque vai estar sempre aparecendo uma coisa ali do lado para você entrar em outro conteúdo, né? Então, assim, raramente você vai ver os vídeos sempre são focados naquela coisa lá, no máximo 5 10 minutos. As músicas, né, que pô, você pegava as músicas dos anos 70 80 tinham 4 5 minutos de duração, agora dificilmente Sim. tem mais que um minuto, né, porque as pessoas não ficam um minuto sem parar, né? Sim. Ah, isso influencia de alguma forma na capacidade de concentração e de atenção dessas crianças? Sim, influencia. Na verdade, a gente vai treinando, e é por isso, volto a dizer, que a questão da idade é tão significativa nas telas, porque a gente vai treinando o nosso cérebro a ter essa recompensa, esse foco atencional curto e essa recompensa rápida. Então, hoje mesmo, se você perceber, muitos adolescentes, eles preferem ter o conteúdo de aula assistindo vídeos no YouTube do que sentar e estudar a apostila, ler, né? Então, você vai tendo um prejuízo funcional também, e aí sim, além da questão estrutural, você acaba tendo esse prejuízo funcional de atenção, de concentração, de maior disfunção executiva, né? Então, o que é isso? Passa a ser mais difícil você se organizar, parar, pensar, planejar e executar algo. Então, você fica mais procrastinador também, né? Então, sem dúvida nenhuma, isso traz uma alteração funcional grande para que a gente passe a ter esse perfil aí que a maioria das pessoas está tendo hoje. Ótimo. Até tentando, pesquisando um pouco aqui antes de conversar com você, vi uma frase que eu achei interessante que, para muitas crianças, você colocar ela para ler um livro por uma hora é mais ou menos como você colocar uma pessoa na frente de uma árvore para ficar vendo ela crescer, né? Quer dizer, aquela coisa que você não consegue ficar ali parado fazendo isso, né? Mas isso é treinamento, por isso que a gente tem que fazer desde pequenininho com as crianças. Claro, sem dúvidas. Mas a questão aqui que eu estou tentando chegar é esse efeito negativo da tela é um efeito de fato, um efeito direto do conteúdo que está sendo transmitido pelo vídeo, ou é um efeito da falta de estímulos que talvez sejam mais interessantes para aquela criança, como por exemplo ficar sentada uma hora lendo um livro, né? É o efeito do formato, não é tanto do conteúdo, é muito mais do formato dessas mídias, tá? Porque a grande questão é diferentes focos, não é o conteúdo em si. Então o conteúdo pode ser ligado à maquiagem, pode ser ao futebol, mas a questão é o padrão, a formatação dessa informação, a maneira como a informação vem e o veículo pelo qual ela vem. Isso é o mais importante. Então, é isso que causa essa desatenção, essa dificuldade. E a falta de treino também, tá? Porque hoje a gente pega e fala assim, não vamos generalizar, mas é muito comum.
tá bom, tem que brincar com a criança. Você vai brincar, mas você tá com o seu celular na mão. Então, você também não está estimulando a criança da maneira como ela deveria ser estimulada, né? E aí, todos os amiguinhos têm também, cada um seu celular, e estão no jogo online. Então, aí são as duas coisas, mas não é tanto pelo conteúdo, é muito pelo formato como essas mídias nos são apresentadas. Legal. Em relação a essa capacidade de concentração, as mídias, vamos dizer, digitais, elas habitualmente prendem a atenção de uma forma muito fácil. Então, assim, é muito fácil você manter a atenção num videogame, é muito fácil você manter a atenção num vídeo que conta piada por 30 segundos e vai mudar para outra piada, né? Sim, sim. Agora, é muito mais difícil você ah, manter aquela atenção numa atividade, como por exemplo, uma aula expositiva numa faculdade ou numa escola, e aí aquela coisa que a pessoa começa a assistir, daqui a 2 minutos. É a queixa que muitos professores, a gente é médico, né? Então a gente vai ver quando eu converso com os colegas médicos, você fala, pô, mas eu não gosto de dar aula na faculdade, porque agora as pessoas dá 1 minuto, já estão querendo procurar outra coisa para fazer, tá todo mundo querendo pegar celular, querendo pegar outras coisas. Essa capacidade de se concentrar, vamos dizer, num conteúdo que exige uma preparação, isso é prejudicado pelas mídias sociais? Sim, isso é prejudicado pelo motivo que a gente já falou anteriormente, então por todas essas mudanças químicas e estruturais que você tem, e porque a mídia digital, então esse excesso, vamos falar disso também, né? É um excesso, tá? O excesso da mídia digital, o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que você tenha uma mudança na sua linguagem expressiva, no seu repertório de palavras, na sua concentração, no foco, na impulsividade, né? Então fica assim, você fica muito mais inquieto, você fica muito mais impulsivo, é muito mais difícil ficar sentado 2 horas assistindo uma aula, né? Do que quando você não tem esse excesso de telas, de mídia digital. Então, sem dúvida nenhuma, você tem uma piora. E olha, é uma coisa muito legal, assim, que a gente sempre conversa, né, entre os psiquiatras, porque ainda existe um mito de que esta é uma geração, e isso todos os estudos já feitos nesses últimos 10 anos trazem com segurança para a gente. Existe um mito de que essa nova geração, ela é diferente, por isso ela é assim, por isso ela se dá tão bem com a tecnologia, por isso que já nasce com o WhatsApp, né? Isso daí, gente, é balela. Isso não é verdade. O nosso cérebro não mudou, tá? A gente continua nascendo do mesmo jeito, com o mesmo formato, com a mesma necessidade de tempo de desenvolvimento que a gente tinha antigamente, 30 décadas atrás, 30 gerações atrás. Só que o que mudou hoje é o impacto que a mídia, né? Então, que todo esse bando de informação digital e excessivo que a gente tem está fazendo no nosso cérebro. É isso que mudou, né? Porque senão as pessoas tendem a falar assim, não, as crianças estão assim hoje em dia porque já nasceu assim. Não, gente, não nasceu assim, né? É a gente que está dando o caminho ali da formação cerebral, desse neurodesenvolvimento, infelizmente, de uma maneira negativa. Ótimo. Um outro problema que tem sido muito relacionado ao excesso de telas é o que se chama de uma sobrecarga sensorial, né, de estímulos sensoriais. E também uma alteração na capacidade de processamento sensorial, né? Então, eu queria entender primeiro de que forma que isso acontece e o que é esse processamento sensorial e como isso é afetado pelo excesso de telas. Bom, é o seguinte, o processamento sensorial é a maneira como os estímulos, eles são compreendidos e são simulados no nosso cérebro. Então, o que eu quero dizer? Se alguém te dá um beliscão, tudo bem que tem a questão da dor, mas isso vai ser processado de uma maneira pelo seu cérebro. Então, você vai sentir aquilo como algo muito doloroso, pouco doloroso, muito incômodo, pouco incômodo. Tem gente que sente aquilo como algo prazeroso. E vai ser assim com todos os nossos sentidos. Olfato, visão, audição, gustação, né? Então, o que a gente chama de processamento sensorial é a maneira como todos esses órgãos dos sentidos captam e fazem processar no nosso cérebro
essas sensações. Então, elas têm a ver com as questões realmente dos nossos órgãos de sentido. O que acontece? E aí vale ressaltar uma coisa também importante. Para algumas questões, para algumas condições do neurodesenvolvimento, então vamos pensar, crianças que têm alteração natural neste processamento, isso é um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Então, crianças que já nasceram com esse processamento alterado, crianças autistas e crianças TDAH, elas vão ter uma recompensa rápida com a mídia, tá? Com essa resposta dopaminérgica. E isso, num primeiro momento, acalma a criança. Ela vai ficar tranquila vendo TV, ou seja, questões sensoriais vão incomodá-la muito menos quando ela está no Netflix, quando ela está jogando, quando ela está no YouTube, do que quando ela está ali paradinha, estudando, quietinha. Mas isso é um primeiro momento. Depois, você tem uma resposta muito negativa, com maior exacerbação destas questões sensoriais. Então, aí as crianças acabam ficando mais sensíveis aos estímulos externos, tá? O que acontece? A gente não tem ainda um estudo ou um respaldo tão grande para dizer qual é o impacto sensorial, ou, como eu disse, sobre questões estruturais, né, que a mídia traz para isso, a mídia digital, traz para essas mudanças. Mas uma vez que ela traz um impacto estrutural no nosso cérebro, certamente você vai ter mudanças sensoriais, de processamento sensorial, né? E aí você pega um público que se aproxima muito mais da mídia digital por uma necessidade ali, por uma facilidade de autorregulação, e aí isso depois tem um desencadeante pior ainda, né? Uma consequência pior ainda. Então, sem dúvida nenhuma, as crianças vão ter um sono pior, elas vão ficar mais agitadas, elas vão ter alteração na maneira como ela recebe o som. Então, às vezes, de precisar cada vez de um volume mais alto, né? Então, não tenha dúvida de que isso traz, sim, um impacto muito grande. Agora, o impacto vem por uma questão apenas química ou estrutural, esta ainda é a dúvida da psiquiatria. Ótimo. Bom, quando você fala em neurociências, já fica muito claro, está muito claro, acho que de um bom tempo, a importância do ócio, né? O ócio seria aquele momento em que a criança tem para não fazer nada, que ela, enfim, não está sendo direcionada para o que ela vai fazer. Então, ela não está indo para uma aula de natação, para uma aula de futebol. Seria soltar ela num parque e ver o que ela vai fazer, né? O que ela quer fazer, né? Os meios digitais, a facilidade de acesso, especialmente aí celulares e tablets, faz com que, vamos dizer, você está ali numa fila para esperar no restaurante, ou se está no restaurante, já pediu a comida, tem que aguardar ali 15 minutos para ficar pronto. Vai pegar um celular e vai ficar esses 15 minutos os pais conversando e a criança com o celular ali do lado. Ou no carro, né? Senta na cadeirinha do carro e liga a televisão para a criança assistindo enquanto está fazendo uma viagem. Ou em casa mesmo, quer dizer, não sei, tenho que esperar alguma coisa, pega um computador, liga a televisão, né? Esse efeito, vamos dizer, os aparelhos eletrônicos estariam acabando com o ócio, e isso daí, que tipo de efeito que isso pode ter? Tá. Eu acredito que eles estão, sim, acabando com o ócio, até pela facilidade que ele traz no controle das crianças para os pais, tá? Mas, de novo, volto a dizer, é um controle falso, não é real, não é isso, não vai se manter por longo tempo. E a fase de maior preocupação que a gente tem com relação a isso, a questão do ócio, é de 3 a 5 anos, porque assim, para que a gente, e isso ainda é algo que está sendo muito estudado pela neurociência, que é qual é o real impacto, o papel da mente, né? Estrutura a mente, não só o órgão cérebro, né? Mas como é que a nossa mente ela vai se manifestar aí. Então, o que a gente sabe é que nessa idade dos 2 aos 5 anos, a gente acaba tendo, para que você tenha uma melhor estruturação de autocontrole, autorrelaxamento, aquela coisa de você chegar e conseguir falar assim, minha cabeça tá quieta, sabe? No que você está pensando? Nada, não tô pensando em nada. Então, a gente sabe que esta habilidade, ela é desenvolvida
nessa fase dos 3 a 5 anos, quando a gente tem esses momentos de ócio, tá? Então, que aí entram nessa questão da mente que eu tô falando, que não é tanto do órgão específico, o cérebro. Mas, quanto mais alteração de substância branca você tem, que é causada pela mídia, e quanto mais tempo de funcionamento cerebral você tem, menos vai ser o seu potencial de ter esses momentos em que você vai ficar com a sua cabeça neutra, né? E isso vai gerar um impacto no futuro para que você desenvolva outras habilidades. Porque a grande questão é essa, linguagem. Para a gente falar, não é simples assim, começamos a falar. É todo um construto de linguagem. Então, você começa a fazer isso quando você é pequenininho. E se você tem uma intervenção nessas habilidades básicas, no futuro, outras habilidades que vão depender da sua linguagem vão estar deficitárias. É isso que está acontecendo hoje. Por isso, essas crianças não conseguem mais ficar no ócio, porque elas já têm uma maneira de funcionar cerebralmente falando tão atípica em que elas não conseguiram ter essa formação. E isso acontece sempre dos 2 aos 5 anos. Por isso que a gente acaba enfatizando tanto não ter tela nessa idade. Tela, volto a dizer, falo de mídia social, tá? De mídia digital. Não é tela, televisão, filminho, não é isso não. É essa repetição, essa necessidade de repetição, de intervalos... E mudando as coisas continuamente, né? Exato. Legal. Acho que isso aí me chama a atenção você falando, porque uma das coisas, quando você já pega um adulto jovem, vamos dizer assim, né? Universidade, começando a vida profissional, uma coisa que tem sido falado cada vez mais é que são pessoas que não têm mais a capacidade de aguardar o momento delas, né? Resiliência, eu diria. Então, assim, olha, você começou um trabalho, se no mês seguinte não tá bom, você já sai e vai atrás de outra coisa, né? E aí começa a não se achar na vida, né? Isso poderia ser, de alguma forma, um efeito dessa necessidade de recompensa imediata das mídias sociais também. Sim, poderia. Mas aí a gente costuma dizer que isso é muito mais uma questão cultural, tá? Porque você vê pessoas, e isso baseado em quê? A gente pega adultos hoje que não tiveram essa influência tão grande como os nossos filhos estão tendo hoje da mídia digital. Então, foram adultos que talvez não tenham tido essa exposição tão grande até os 5 anos de idade, ou até os 7 anos de idade, mas que tem esse mesmo perfil. Então, existe também uma questão cultural relacionada a isso, né? É claro que este cérebro também se acostumou com respostas rápidas e excitantes, né? E liberações mais dopaminérgicas para que você tenha ali seu sistema de recompensa tranquilizado, refeito. Então, tem sim uma participação desse excesso, dessa rapidez de tela, rapidez de vida, mas existe também uma questão cultural, tá? Ótimo. Você já entrou brevemente nessa discussão, mas eu queria falar um pouco com você a respeito da linguagem, né? Então, estudos têm mostrado que as crianças estão demorando mais para aprender a ler, para aprender a escrever, ou até mesmo a qualidade da língua falada está sendo prejudicada, né? E um dos fatores que tem sido colocados como responsáveis, obviamente pode não ser o único, é o abuso dos meios eletrônicos, né? Como que eles estão comprometendo a linguagem? Tem um estudo muito legal que ele mostra que crianças que são expostas a mais de 2 horas de tela por dia, nessa primeira infância, elas têm um risco muito maior de atraso de fala, tá? E fala oral mesmo, de linguagem. Por quê, né? Quando você não tem... primeiro que, volto a repetir, existe toda aquela mudança estrutural que acontece no nosso cérebro, mas quando você expõe uma criança à mídia digital muito cedo, você deixa de ter algo que é muito significativo na comunicação, que é a troca de palavras, a troca de estrutura gramatical, porque a linguagem é uma via de mão dupla.
você não começa conversando sozinho, né? Então você tem que ter esse exemplo, você tem que ter esse modelo, você tem que ter esse estímulo. Para isso, a gente já sabe, com tantos anos, quantas palavrinhas a criança fala, com tantos, quanto ela tem que falar. Existe um padrão já de neurodesenvolvimento que está ficando atrasado agora com a questão da mídia digital. Primeiro porque a criança ela tem dificuldade de compreender as palavras, as estruturas gramaticais, porque ela não treina isso com a mídia digital, né? E ela treinava com a gente, conversando, lendo livro. Ela acaba tendo mais dificuldade de se expressar, porque ela não tem esse treinamento também com videogame, com os vídeos dos shorts do Reels e com vídeos do YouTube. Você acaba tendo essa perda na linguagem expressiva, que a gente precisa de, até na comunicação não oral, até quando você não fala, a gente tem 2 formatos, que é uma linguagem receptiva e expressiva. Então, eu posso ser mudo, tá? Ter uma deficiência na fala. Mas eu vou me comunicar, porque eu vou ter uma linguagem receptiva, então o interlocutor vai falar comigo e eu vou entender o que ele quer de mim e vou cumprir, e eu vou conseguir me expressar, mesmo que não seja oralmente. As crianças hoje, elas estão tendo deficiência nessas linguagens também, ou seja, além de ter um atraso na fala, na linguagem oral, elas estão tendo um atraso na comunicação. E é por isso que aí a escrita fica impactada, é por isso que a leitura fica impactada, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente isso daí, esses grandes estudos hoje de mídia digital já trazem para a gente o impacto que está existindo na comunicação. Então, às vezes a criança, para a gente, por exemplo, para mim, às vezes eu pego uma criança que tem um atraso de fala e que, além de tudo, que não é autista, tem um atraso na fala e, além de tudo, tem um atraso na linguagem não verbal. Conclusão, imagina o quanto que não confunde minha cabeça. Porque esse é um diferencial para o autismo. Às vezes a criança não fala, mas ela tem uma boa linguagem receptiva e expressiva. Eu já sei que não é autista. Às vezes a criança fala e não tem uma boa linguagem não verbal. Isso é um fator muito grande para eu pensar no TEA. E quando eu pego essas 2 coisas numa criança que não é autista? Entende? Sim, claro. A gravidade do que está acontecendo, né? Então, isso traz um impacto depois na formação de toda a comunicação, inclusive a escrita. Ótimo. Bom, essa exposição excessiva a meios eletrônicos é um fenômeno que é muito recente, que ainda falta muito estudo, muita informação, né? Mas muitas vezes a gente vai pegar o exemplo de outras áreas e de outras condições para ver como que a medicina se comporta e como que as pessoas se comportam. E talvez um dos fatores que eu mais colocaria assim, como que lembra um pouco essa discussão, está ligado a aspectos nutricionais, né? Então você começa a desenvolver formas para falar que a comida é mais saudável. Então, vamos dizer, por exemplo, a gordura trans, que ela entrou no mercado como uma gordura saudável, né? Porque era de origem vegetal. Os alimentos zero calorias, adoçantes, que não, pô, vai ser a solução de todo o problema da obesidade, e a gente começa a ver que isso não aconteceu, né? Quer dizer, já tem as explicações para isso, né? E quando a gente pega na questão de eletrônicos, eu acho que agora está muito claro para a maioria dos pais, não para todos, mas para a maioria, de que o abuso de telas tem efeitos muito negativos, né? Mas, ao mesmo tempo, muitos expõem seus filhos a esses meios, dizendo que estão fazendo isso de uma forma mais saudável, né? Não estou dizendo que isso não seja real e possível, eu acho que você tem como melhorar, mas o que eu queria perguntar para você? Um exemplo disso. A gente sabe da importância no mundo atual de poder ter do bilinguismo, trilinguismo e coisa assim. E o que muitos pais, às vezes, que nem falam outras línguas, é o quê? Vamos colocar a galinha pintadinha em inglês e vamos deixar a criança de 2 horas ouvindo aquelas músicas em inglês, né? Ou então, vamos pegar aquele vídeo que fica ensinando os nomes dos bichinhos e que você tem que interagir com o vídeo. Isso daí, existe alguma base para isso, ou que tipo de efeito que isso pode estar tendo, tanto positivo como negativo nessas crianças?
Existe. Nossa, excelente colocação a que você fez. Isso é muito interessante. Então, é assim, claro, é que nós estamos falando sobre exposição excessiva a mídias digitais. Apesar de ser um tema, né, como você mesmo disse, muito recente, com relação ao positivo dessas mídias digitais, nós não temos tantos estudos ainda. Mas o que a gente sabe, né? E tem estudo que fala assim sobre o lado positivo da mídia digital. O que a gente sabe? Que o primordial, o que você tem que pensar para o lado bom, para poder usar o bom da tecnologia, porque é óbvio que existe, né? É sempre assim, qual é o propósito daquela mídia? Qual é o tempo que você vai usar? Em que contexto? E qual é o conteúdo? Então, assim, guardem essas 4 palavrinhas. Por quê? Se você pensar, bom, o propósito é eu ensinar uma língua para o meu filho. Super legal. Existem vários joguinhos, aplicativos que são para que a criança aprenda uma segunda, terceira, enfim, língua. Poxa, que legal ter um recurso visual para uma criança autista que precisa desse recurso visual na mídia. Pensa, eu trabalho muito com comunicação alternativa para essas crianças. Então, olha só, é um tablet com um recurso que faz uma criança interagir e se comunicar. Então, lógico que isso é positivo. Então, existe um propósito naquilo, tá? Qual é o tempo? Não dá para deixar uma criança 2 horas vendo em inglês Galinha Pintadinha, e nem num aplicativo em que ela vai jogar para aprender. Então, e nem de acordo com a idade. Então, por exemplo, não tem porque uma criança de 2 anos que está começando a falar agora ter um joguinho para aprender uma segunda língua. Deixa ela aprender a primeira direito. Quando ela tiver uns 5 anos, 6, 7, pensa assim em usar aquele outro recurso, né? As escolas usam muito o recurso digital, mas elas são amparadas por estudos que falam sobre o tempo que aquilo deve ser feito. Nenhuma escola que use da maneira adequada vai deixar lá uma criança a tarde inteira com o computador ligado, ou por 2 horas com o computador ligado. Não, ela vai usar de acordo com um objetivo de tempo, né? Ali, específico para cada idade. Isso é o mais importante. Outra coisa, como eu disse, qual que é o contexto que vai estar lá? Ficar vendo fute paródias? Não, melhor você colocar uma música, mas vai ensinar sobre animais, vai ensinar sobre geografia, vai ensinar sobre outras línguas, outras culturas, muito legal, né? E principalmente, o conteúdo que está ali é adequado para aquela criança, para aquela idade? Ou não, é de uma criança maior que já tem um desenvolvimento cerebral e intelectual para aquilo, para entender o que está ali, né? Então, eu acho assim que, claro, hoje o enfoque é falar sobre os prejuízos que a mídia digital traz, mas não podemos demonizar, não é tudo que é ruim, é como a gente tem usado que é ruim, tá? Então, sem dúvida nenhuma, existe um lado positivo nesses recursos todos que você trouxe, em recursos de aprendizagem, questão de você estar mais próximo ali de informação, mas a gente tem que saber usar. Por quê? Porque a dependência é que nem bebida, né? Ela se torna muito rápida e muito intensa. Então, você começa, vou tomar uma taça de vinho antes de dormir. E começa uma, depois 2, depois 3. É a mesma coisa com a mídia. Porque a resposta dopaminérgica é muito gratificante. Quando a gente tem esse estímulo visual, rápido, né? Com muita informação, o nosso cérebro vicia. Ótimo. Acho que algumas coisas que chamam a atenção disso que você falou, primeiro é que ela pode ser usada de uma forma positiva, mas mesmo essas formas positivas, elas vão ser positivas se elas não tiverem em excesso, né? Porque a escola usa essas mídias, e vamos dizer, atualmente você tem muitas escolas que se vangloriam aí de, é uma escola aprovada pelo Google, é uma escola digital, é uma escola que a gente usa apostilas digitais. Eu não quero dizer o que é bom, o que é ruim, mas assim, ela tem os lados positivos, mas mesmo esse lado positivo, quando é em excesso, pode ser prejudicial, né? E ao mesmo tempo, isso é uma outra ponto que eu ia deixar um pouquinho para daqui a pouco, é que a gente vê muitas essas recomendações, até 2 anos tem que ficar tanto tempo na tela, até 3 anos, até 5 anos é tanto tempo.
sim, E não que isso não seja importante, acho que isso daí de fato faz todo sentido, mas você precisa pensar, não é que vai ficar 2 horas fazendo o que quiser na tela, né? Quer dizer, acho que isso daí sim, talvez, exato, exato. às vezes meia hora de tela, se for mal utilizada, ela pode ser muito prejudicial, né? Exato. E existe uma questão assim, nós temos várias recomendações, né? Então, cada sociedade tem a sua recomendação, a sociedade de psiquiatria, a sociedade de pediatria. A gente acaba sempre seguindo ali para falar sobre tempo de tela a sociedade de pediatria, né? Mais até do que a psiquiátrica. E o que, isso é uma sugestão. Existem famílias que vão conseguir, por N motivos, existem famílias que não vão conseguir, né? Então, também é uma coisa que eu costumo muito falar para os pais. A gente tem o ótimo, tem a teoria, tem o que gostaríamos que fosse feito, mas também eu entendo quando algo sai errado e numa semana você deixou um pouquinho a mais. O que importa é a gente tem que ter o correto em mente, né? Para tentar sempre acertar. Então, o que a gente fala, né, seguindo a Sociedade de Pediatria, é que crianças até 2 anos não devem ter contato com mídia digital, tá? Entre 2 e 5, no máximo 1 hora por dia, a sociedade fala. Já os psiquiatras falam que tente não ser todo dia, tente não dar essa frequência diária para a criança, tá? E aí, sempre tentar priorizar atividades com leitura, brincadeiras com a família, ou mesmo brincadeiras que tragam algum estímulo de conversa, né, para essas crianças menores, porque essa é a fase principal de desenvolvimento cerebral. Então, da formação de todas essas funções que a gente falou no começo, de função executiva, de autocontrole, de autorregulação, de memória, de armazenamento de linguagem, de repertório de palavras, né? Então, dê muito estímulo para essas crianças, se for possível, e para os maiores, o que é que a gente fala? Porque aí vira também é uma confusão de tempo, né? Um consenso fala que pode até 3 horas por dia, outro que deveria ser 4 a 6. Então, o que eu costumo falar? Crianças de 7 a 18 anos, não deixem fazer um uso multimídia, que a gente chama. O que é isso? Coisa que nós adultos fazemos. Então, eu estou com o computador ligado, vendo o celular, com a televisão funcionando e com o videogame do lado, né? Então, crianças maiores vão usar videogame? É videogame. Vai usar o celular? É o celular. Vai usar o computador? O computador. Tenta não deixar fazer tudo junto, porque isso é mais prejudicial, inclusive, do que ter um único estímulo. Ótimo. Bom, o abuso de aparelhos eletrônicos tem sido linkado também a muitas doenças psiquiátricas, né, muitas condições. O primeiro ponto que eu queria discutir com você, acho que você já falou bem breve disso, que é a questão da dependência, né? Então, ah, isso eu acho que não é muito consenso ainda, até pelo que eu vi na psiquiatria. Então, tem pessoas que entendem o abuso nos eletrônicos como uma forma de dependência, da mesma forma como álcool, como tabaco, e outras que não, dizem que é um processo diferente vamos dizer, de uso. O que você teria para dizer nesse sentido? Eu entendo que é o mesmo processo, a fisiopatologia seria a mesma, vamos pensar assim, a, a manifestação da abstinência é a mesma, tá? Claro, a gente tem aí variações de substância para substância, assim como a gente tem uma variação também para dependência tecnológica. A única grande questão, no meu ponto de vista, de tudo que eu já estudei, do que é diferente, é a circuitaria cerebral envolvida quando é a tecnologia, quando é a mídia digital, tá? Mas que você tem um processo de dependência, de liberação dopaminérgica exacerbada, de melhora da condição desse dessa sensação satisfatória que a gente tem com outras drogas, é a mesma com a dependência. E a necessidade de abstinência também é a mesma, tá? Então, hoje em dia existem vários livros, é uma área super legal de estudar, inclusive a dependência tecnológica. Existem vários livros que falam que o tratamento de dependência tecnológica é abstinência total.
por no mínimo 4 semanas. E eu te falo que na prática faz diferença. As crianças dependentes se transformam em outras crianças com relação ao comportamento. Crianças que acabam ficando extremamente irritadas, agressivas, disfóricas, mal criadas no sentido de responder com agressividade aos pais, mal-humoradas. Quando você deixa a criança 2, 3 dias sem nada de tela, elas passam a querer brincar, entende? E isso é visível na prática clínica. Agora, o retorno é que tem que ser muito cuidadoso e discutido caso a caso, porque também não tem um consenso. E aí, para voltar? Volta tudo, volta nada? Pode voltar para essa criança 2 horas por dia ou não? Pode voltar videogame, mas não pode televisão? Pode YouTube, mas não pode videogame? Aí é que não tem consenso ainda. Ótimo. E aí eu acho que funciona um pouco da mesma forma quando você fala com álcool, né? Tem pessoas que podem beber até uma quantidade razoável e não vão ter claramente uma dependência, ou seja, ela pode viajar e ficar sem o álcool, e outras que têm uma dose menor e que ainda assim tem uma dependência muito forte dela, né? Então, nas mídias sociais, acredito que seja a mesma coisa, quer dizer, tem criança que pode estar aí 3 horas, e claro, vai ter os efeitos negativos, mas não vai ter essa dependência, e outras que com meia hora por dia vão criar uma dependência. Exato, e principalmente porque existem comorbidades associadas a isso. Então, uma criança com TDAH e dependência tecnológica, sem dúvida nenhuma, tem uma dificuldade maior nesta possibilidade de reintrodução. Uma criança autista com este quadro de hiperfoco e dependência em mídia social também vai ter muito mais dificuldade do que uma criança neurotípica, por exemplo, que foi exposta anos e anos à mídia digital e acabou tendo esse quadro de dependência tecnológica. Ótimo. E essa dependência não, quer dizer, a gente, claro, tem que considerar o tempo, mas são sinais aí de abstinência, sinais de, no que tá, acho que talvez seja o principal aí para o diagnóstico disso. E de novo, é mudança de comportamento. Tá. Então, assim, é aquela criança que era uma criança calma, mais tranquila, colaborativa, e aí depois dos jogos é só videogame, ou é só YouTube, só internet, e quando você minimamente tenta tirar isso dela, ela se desregula. E não tem prazer em outras atividades, né? Exato. Ótimo. Bom, já falou agora do TDAH, se a gente pega crianças com até 5 anos de idade que ficam mais do que 2 horas na frente da tela, tem um estudo que mostra um risco 8 vezes maior dessa pessoa ter o TDAH, né? O TDAH, ele é causa ou consequência desse abuso de telas? Porque, vamos dizer, quando você pega uma pessoa que é impossível, ela vai querer ficar fazendo aquilo o tempo todo, ou seja, uma criança com TDAH, ela tem uma tendência maior a desenvolver esse abuso, né? Mas o abuso também estaria levando ao TDAH? Sim. Não acaba levando ao TDAH. O que acontece, e isso daí agora, hoje em dia, João, nós estamos passando por uma situação na psiquiatria de dicotomia, está quase virando política. Porque assim, como existe uma vertente que acredita nos transtornos do neurodesenvolvimento, então eu sou dessa vertente. Então eu entendo assim, não adianta eu dizer que aquela criança, ela virou o TDAH porque ela ficava 4 horas na tela. Ela tem que ter nascido com um cérebro estruturalmente e quimicamente diferente, neurodivergente, para ter os sintomas do TDAH. O que está acontecendo hoje com a mídia digital, e é isso que eu acho que a gente só vai descobrir daqui a uns 10 anos, é que muitas crianças expostas inicialmente à tela, quando muito pequenas, acabam tendo sintomas muito parecidos com o do autismo e com o do TDAH. Então, gera-se esse conflito. Peraí, o que vem antes, o ovo ou a galinha? Então, essa criança, ela não teria TDAH e só desenvolveu o TDAH porque ela já teve uma mudança estrutural por ser exposta à tela, ela já teve uma perda de função executiva por exposta à tela, ou não. Não existe um consenso ainda sobre isso, tá? Então, hoje, ainda, teoricamente, é o que está lá na DSM e na CID-10, na CID-11 já. Então, você precisa nascer com um cérebro neurodivergente, neuroatípico, para ter o TDAH e o TEA. Mas, como eu disse há tempos atrás, se você for exposto muito precocemente e excessivamente, você vai ter sintomas
que sim, são muito parecidos com eles, mas aí, por exemplo, talvez você não venha no futuro a ter uma questão da socialização. Talvez no futuro você não venha a ter um impacto tão grande no TDAH, por exemplo, da questão da impulsividade. Mas isso ainda está no começo. A gente está ainda se degladiando aí Sim, com os caminhos a serem de entender isso, né? diagnóstico. A gente até discutiu há pouco, falando sobre depressão, como causa de depressão. Acho que no TDAH é muito parecido com isso, quer dizer, o TDAH, ele Sim, tem uma base genética, ou seja, esse cérebro neurodivergente, ele nasce com isso, né? isso. Mas ao mesmo tempo ele vai, você pode ter talvez um cérebro que tem uma tendência ao TDAH, mas você não desenvolve aquela condição, né? Um quadro leve. Ou Então, talvez tá. essa que é a questão. Com os transtornos do neurodesenvolvimento, não tem, é diferente da depressão e da ansiedade. Não tem como você não vir a desenvolver de acordo com o ambiente. Você já tem uma estrutura anatômica e química diferente. Então, você já, desde pequenininho, tem sintomas que são típicos dos dois transtornos. O que pode acontecer? Talvez eu fosse ser um TDAH mais leve. Talvez eu Bom, fosse não precisar de medicação. E com a exposição à tela, talvez eu venha a precisar de medicação, né? Então, é isso que hoje a gente questiona muito. Por quê? Porque até eu que sou mais defensora, vamos dizer assim, dos transtornos do neurodesenvolvimento, não tenho dúvida do quanto o impacto da tela traz em tudo isso que eu te falei, na parte química, na parte estrutural, na parte de concentração, na parte de memória. Então, é óbvio que o impacto maior vai o ter. impacto em como a doença vai se manifestar, basicamente seria isso, né? Na Tá, gravidade, talvez, eu diria, na gravidade. ótimo. Um ponto relacionado até ao conteúdo mesmo que a pessoa é exposta, né? Muitas vezes podem levar também a problemas psiquiátricos, né? Então isso em adultos, eu diria que em crianças talvez mais, né? Ah, Se a gente for considerar especialmente as mídias sociais, é muito, vamos dizer, comum aquela questão, a gente já discutiu a questão de autoafirmação, de descobrimentos e tudo isso, né? E muitas vezes ela está exposta a conteúdos que não foram filtrados ali, né? Que forma isso afeta, por exemplo, condições como uma anorexia, que é uma condição psiquiátrica? Isso aí pode estar associado a esse. Existe uma maior Total. incidência de anorexia em pessoas que estão expostas a esses conteúdos de mídias sociais? Sim. Maior incidência e pior prognóstico do quadro, tá? Aquilo que a gente estava falando, tem um lado bom da tecnologia, da informação, mas tem um lado ruim. Então, por exemplo, dentro dos transtornos alimentares, que eu acho que junto com a depressão e com o próprio autismo, é um dos que mais sofre com as mídias sociais. Então, você vê crianças, meninas, meninos, crianças e adolescentes e até adultos que tem toda uma comunidade, né, de relacionamento com a base nos transtornos alimentares, na anorexia. Então, por exemplo, eles fazem competição entre as comunidades, eles dão técnicas de purgação, eles explicam o que você tem que fazer para aguentar ficar tantas horas sem comer. Então, assim, além de ter a comparação de ver aquela pessoa, e aí a comparação, olha que interessante, para as meninas com anorexia, e meninos, a comparação não é da população geral que a gente vê, então elas não querem ficar como as atrizes, como os atores, como as pessoas que são famosas, né, e bonitas para um padrão estético que a gente tem hoje, mas elas querem se comparar a pessoas da própria comunidade. Então, dentro da comunidade da anorexia X, tem a menina que é a mais magra, a que perde mais peso, a que está com menor IMC. É essa que elas querem ser. Certo. Entende? Sim, e Então, aí é obviamente muito... que é uma coisa que a mídia social traz esse tipo de acesso que não teria de outra forma, né? Sim. Legal. Eu tenho pacientes, pouco, porque, como eu já te contei, não é a minha área de atuação, mas eu tenho algumas que eu atendo, até pela questão da comorbidade com autismo, que eu, além dos pais terem que fazer todo o controle alimentar, então,
termina de comer, não pode ir para o banheiro, tem que ficar sentada à mesa, etc. e tal, eu tenho que pedir para tirar acesso à internet. Internet. Ótimo. A depressão, a gente já discutiu um pouco sobre a depressão, mas ela também, esses conteúdos podem desencadear uma depressão, talvez uma pessoa que já tem uma predisposição. Sim, podem desencadear a depressão e piorar muito. Então, um adolescente que já está deprimido, não tratado, ele vai ter acesso a conteúdos, por exemplo, de como você pode fazer para se cortar, o porquê de se cortar, ou que alívio isso pode trazer, e até técnicas de suicídio, né? Além de conteúdos negativos, pessimistas, nihilistas, que para uma pessoa que está em sofrimento, isso acaba gerando mais sofrimento, né? Ver outras pessoas na mesma condição, né? Então, além de ser um fator predisponente aí a quadros depressivos, você tem um pior prognóstico também para alguns pacientes que têm acesso a essa mídia digital. Ótimo. E eu falo na depressão até estava pensando mais no sentido de ah, muitas vezes você ser exposto àquele mundo ideal das pessoas como se todo mundo Sim, tivesse uma também. vida perfeita e aquela pessoa fala, pô, parece que eu sou mais pobre, parece que eu sou ó, todo mundo tem uma Ferrari, todo Tá mundo todo mundo viaja para a feliz? Europa e todo mundo está feliz, eu não, né? Também, Certo. exatamente. O último ponto que eu queria falar com você é transtorno de ansiedade, né? Na verdade, quando a gente discutiu inicialmente a questão dessa dependência química, vamos dizer assim, para o meio eletrônico, né? Um dos fatores que a gente vai pensar nisso é aquela pessoa que, quando está longe da mídia, ela não consegue parar de pensar no que está acontecendo. Ela tá ali longe do WhatsApp e fala, pô, o que estão falando ali, né? E tá sempre quer sair, vamos dizer, às vezes sai, tá jantando no restaurante e vai no banheiro para poder abrir o telefone e ver o que está acontecendo, né? Sim. Como que os transtornos de ansiedade são causados por essa mídia social e como diferenciar o transtorno de ansiedade dessa dependência, de fato, dos eletrônicos? Os transtornos de ansiedade não são causados, tá, pela mídia social, mas eles podem piorar pelos mesmos motivos que a gente comentou da depressão. Quando você tem, então assim, é claro que uma pessoa ansiosa, ela pode ter uma preocupação maior com situações ali do dia a dia e até de trabalho, e por isso ela precisar ficar perto do celular e querer ficar checando o tempo inteiro se o chefe mandou mensagem, se entrou alguma coisa nova lá no e-mail. Isso é da ansiedade. Agora, essa necessidade que a maioria das pessoas tem de dar uma abridinha no WhatsApp, abrir o Instagram para ver o que está acontecendo, essa coisa de sentar para comer com a família e ter que pegar o celular, isso é muito mais da dependência do que da ansiedade, tá? Ótimo. Porque é aquela coisa de você não conseguir ficar longe da informação da mídia digital. Então, não é uma preocupação ansiosa com o que está acontecendo no seu trabalho, com a sua casa, com o seu filho. Então, por exemplo, mães ansiosas vão com o celular para o restaurante e ficam. Deixa eu ver se a babá mandou mensagem. Deixa eu ver se o filho mandou. Deixa eu ver se não sei o quê. Isso é pela própria ansiedade. Aconteceria ela ligando. É aquela mãe Tá. que ia ficar ligando o tempo inteiro, se não tivesse mídia digital, na época que só tinha o celular. Sim. Mas o que a maioria das pessoas faz já beira a dependência. Não é a ansiedade. Sim, aquela necessidade, vai lá para ver o que está acontecendo, não está pensando em alguma coisa específica, né? Seria isso. Exato, Tá. exato. Legal, Juliana, acho que a gente discutiu bastante aí, acho que obviamente não esgota o assunto, que tem muita coisa a Sim, ser discutida e obviamente a gente não está falando de muitos outros efeitos, né, relacionados ao abuso de eletrônicos. Então, sim, acho que se a gente fosse resumir ali, os efeitos estão ligados, vamos dizer, ao desenvolvimento neurológico propriamente dito, a substituição de outras atividades, então você deixa de fazer atividades para estar nos meios eletrônicos e também ao próprio conteúdo que está sendo visto, né? Então é aquela coisa, você pensar não só se vai deixar 1 hora ou 2 horas, mas o que está sendo feito nessa 1 hora, sabendo que o excesso nunca vai ser bom, mesmo nos melhores conteúdos, né? Acho sim, que é um exatamente. pouco dentro disso que ficou a discussão.
Queria te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e contar com você aqui em outras discussões. Ah, podem contar, eu que agradeço, viu? Obrigada. Obrigado mais uma vez.